A lição de domingo é sobre a unidade do Espírito, conforme expresso na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulos 4 a 6. Começamos com uma profunda exortação de Paulo em Efésios 4:1, onde ele nos chama a andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. O termo andar aqui é usado por Paulo como uma metáfora para o nosso comportamento, a nossa maneira de viver. Ele está essencialmente nos pedindo para alinhar o nosso modo de vida, nossas ações, nossos pensamentos e palavras com o chamado divino que recebemos, que é a fé cristã. Esse chamado não é somente um convite para crer, para ter fé, mas também uma convocação para agir e viver de acordo com essa fé. Nessa caminhada, Paulo nos convida a cultivar 3 virtudes essenciais que são, ao mesmo tempo, práticas diárias e indicativos do nosso progresso espiritual. Essas 3 virtudes são a humildade, a mansidão e a longanimidade. A humildade, como Paulo descreve, não é um ato de autodepreciação, mas sim a capacidade de reconhecer e valorizar os outros acima de nós mesmos. A palavra original grega usada aqui significa um senso de insignificância pessoal. Mas não se engane, essa não é uma auto-humilhação no aspecto negativo, e sim uma declaração de independência do próprio ego. Significa dizer assim: eu não preciso estar no centro, eu não preciso estar no controle de tudo. Esta é uma maneira poderosa de abrir espaço para as outras pessoas. E ainda mais importante do que isso, abrir espaço para Deus assumir o controle da nossa vida. A mansidão, por sua vez, nos liberta do orgulho e da autossuficiência. A palavra grega que Paulo usa originalmente significava domesticado. Ser manso é ser domesticado como um animal selvagem que foi domado. Quando somos mansos, somos como cavalos domados que escolheram aceitar o jugo de Cristo, o que nos permite ser guiados pelo Espírito Santo. A longanimidade, a terceira virtude mencionada por Paulo, é talvez a mais surpreendente dessas 3. Essa palavra original em grego usada aqui por Paulo, significa longo temperamento. E aqui está algo poderoso. No contexto bíblico, essa palavra é frequentemente usada para descrever Deus. Quando nós cultivamos a longanimidade, estamos, na verdade, imitando um importante atributo do próprio Deus, o que nos leva a uma experiência de paciência divina, de tolerância e de perseverança. Bem, para concluir, lembre-se o seguinte: a unidade do Espírito que Paulo descreve não é apenas uma questão de harmonia na igreja, mas também um chamado para aprofundar as nossas práticas espirituais individuais. Afinal, como poderíamos realmente viver a unidade na igreja sem a transformação interna proporcionada por essas virtudes? Agora, qual dessas 3 virtudes você considera mais desafiadora em sua vida pessoal? E por quê? Lembre-se, estamos falando de humildade, mansidão e longanimidade. Em qual delas você precisa crescer mais nesse momento? Como você tem buscado cultivar essas virtudes no seu dia a dia? E como isso tem impactado a maneira como você vivencia essa unidade do Espírito na igreja? Pense sobre isso e a gente se vê amanhã.